Ok, gente, então eu vou começar agora mais um módulo que esse é o último módulo em que eu vou tratar sobre fisiologia humana e comparada. E a primeira aula desse módulo vai ser uma aula introdutória e sobre os principais conceitos que vocês precisam saber ao estudar fisiologia antes de partir para o estudo dos sistemas. E hoje então, a gente vai ver os principais conceitos para introduzir fisiologia e sobre a fisiologia da regulação da temperatura nos animais, incluindo o ser humano no caso. Então, primeiramente, o que é fisiologia? Nada mais é do que o estudo do funcionamento normal de um organismo e de suas partes, incluindo todos os processos físicos e químicos, ou seja, nós podemos falar de fisiologia tanto a nível molecular, quanto a nível celular, tecidual, e com o nosso caso aqui, que a gente vai falar principalmente fisiologia de sistemas. Então, nós iremos falar sobre diversos sistemas corporais, seja o sistema digestório, excretório, respiratório, circulatório, por aí vai. Então, deixa eu só colocar aqui, pronto. Com isso, só lembrando para vocês que em todos os níveis a fisiologia está intimamente associada à anatomia, ou seja, aqui ainda permanece aquilo que eu falei para vocês de relação estrutura e função. Logo, a estrutura de uma célula, tecido ou órgão deve fornecer uma base física eficiente para que ele tenha uma função. Ou seja, toda vida que nós formos estudar funções de um órgão, essa função só vai ser possível devido à forma daquele determinado órgão. Então isso aqui é para lembrar para vocês os níveis de organização biológica que eu venho mostrando desde o primeiro módulo. Então nós agora iremos ficar nessa parte amarela, que é a fisiologia, e que nós iremos tratar sobre funcionamento. Fisiologia e funcionamento são sinônimos. Então nós vamos entender como os sistemas e como os órgãos num organismo humano ou animal não humano funcionam. Então isso é para mostrar para vocês os principais sistemas que integram o corpo humano. Lembrando que cada sistema é formado por um conjunto de órgãos que desempenham funções parecidas. Então os principais sistemas que nós temos são o sistema digestório, que é o tema da nossa próxima aula, que é o sistema responsável por nutrição. Então toda a nossa alimentação é dependente do sistema digestório, em que ele vai ser responsável por quebrar moléculas grandes, transformar em moléculas pequenas passíveis de serem absorvidas pelo organismo. O sistema respiratório, que compreende o conjunto de órgãos cuja principal função é tomar o ar que está presente na atmosfera e levar para todas as células do corpo, utilizando para isso os pulmões e dentro dos pulmões os alvéolos pulmonares. O sistema circulatório, que assim como os outros sistemas, compreende o conjunto de órgãos responsáveis por bombear sangue por todo o corpo, em que esse sangue vai ser o principal carreador de diversos nutrientes e também do oxigênio, que foi absorvido pelo sistema respiratório. O sistema músculo-esquelético vai ser responsável pela movimentação e sustentação do nosso corpo. Sistema urinário, que é responsável pela excreção e por algumas outras funções, como regulação osmótica, regulação da quantidade de água, regulação de pH também no corpo. E todo composto que precisa sair do corpo, uma das principais vias de saída vai ser pelo sistema urinário, que faz parte do sistema excretor. As principais vias de excreção, vou falar lá na frente, mas são os rins, os pulmões e o aparelho digestório, principalmente por meio da vesícula biliar, até no caso fezes. E o sistema reprodutivo, que é o sistema responsável por preparar o organismo para a reprodução, como o próprio nome já diz, e todos esses sistemas eles vão ser integrados, ou seja, funcionar conjuntamente e um auxiliar o outro, por meio de dois sistemas, à parte, que são o sistema nervoso e o sistema endócrino. Esses dois sistemas coordenam e integram todos os demais sistemas do corpo. E o sistema tegumentar, que compreende a pele.
Então a gente vai ter uma aula para falar sobre cada sistema desse e as principais funções desempenhadas por eles e como essas funções são realizadas. Lembre que o principal objetivo da fisiologia não é simplesmente descrever as funções, e sim explicar como essas funções acontecem. Então, antes de mais nada, assim que a gente fala de fisiologia, cabe falar sobre homeostase. Então, tudo em fisiologia vai girar em torno desses dois conceitos, homeostasia e meio interno. O meio interno, ele nada mais é do que o conjunto do meio extracelular, o líquido que está presente no meio extracelular do organismo, como eu vou falar daqui a pouco. Mas antes de falar disso, então, Claude Bernard foi a primeira pessoa, o primeiro cientista a perceber que havia uma determinada estabilidade, ou seja, havia uma determinada constância de valores de diversas funções do corpo, como temperatura, frequência cardíaca e pressão arterial. E com a estabilidade dessas funções, o que é que eu quero dizer? A temperatura ela não tinha um valor fixo, mas ela variava entre alguns valores considerados normais de acordo com o indivíduo em questão. Então, os diferentes indivíduos humanos teriam uma temperatura numa faixa que, por exemplo, pode variar entre 36 a 37,5 graus Celsius, mais ou menos. Ou seja, não é sempre 36, não é sempre 37. Nem 37,5, nem 36,5. Mas o que é considerado normal é que a temperatura esteja nessa faixa. Da mesma forma, a frequência cardíaca. Existe uma faixa de valores na população, em diferentes populações humanas que é considerado normal para frequência cardíaca. Pressão arterial, a mesma coisa, que é o famoso 12/8, né, que é 120 vezes 80 milímetros de mercúrio. Então, Claude Bernard percebeu que diversas funções do corpo humano tinham uma certa estabilidade de valores, em que ele lançou o seguinte postulado: a constância do meio interior é uma condição para uma vida livre e independente. Então, esse meio interior, que nada mais é do que o meio extracelular, que eu vou explicar melhor daqui a pouco, tudo aquilo que compreende o meio interior, o meio interno, deve estar numa faixa de valores que é considerado adequado para o funcionamento da vida. E com isso a gente pode entender glicemia, pressão arterial, como eu falei, frequência cardíaca, quantidade de sais, por aí vai. Então, algumas décadas depois, um outro cientista chamado Walter Cannon, ele listou uma série de variáveis que estariam sob controle homeostático, é a primeira vez que essa palavra aparece. A homeostasia, então, significa o quê? A regulação do meio interno do corpo, mesmo quando o meio externo varia. Ou seja, ainda que as condições fora do corpo, as condições fora do meio interno do corpo variem, esse meio interno deve ser mantido nessa faixa de valores. Então, ainda que você coma muito sal, a sua pressão arterial deve ser mantida numa faixa em cerca de 120 por 80 milímetros de mercúrio. Então, embora a sua pressão vá tender a aumentar quando você coma muito sal, se você for uma pessoa saudável, alguns mecanismos do corpo vão fazer com que essa pressão arterial volte ao valor normal. E por aí vai. Então, homeostasia nada mais é do que isso. Regulação do meio interno do corpo, mesmo quando o meio externo varia. A capacidade do corpo de manter uma série de variáveis dentro de uma faixa de valores. Logo, a gente pode concluir com base nisso que o quê? O meio interno do corpo, ou seja, o conjunto de líquidos extracelulares do corpo, é mantido numa determinada faixa de valores. E o que acontece se há um desbalanço na homeostase e o corpo não consegue manter? É a doença. Então, é normal que esteja havendo desbalanços na homeostase diariamente. Entretanto, por meio de mecanismos homeostáticos, o corpo controla essa variação. Se o corpo não consegue controlar essa variação, então você entra num quadro de uma determinada doença. Então, só para explicar para vocês melhor o que seria esse meio interno. A maioria das células do corpo, elas não são muito
tolerantes a mudanças em seus arredores. Então, há uma certa estabilidade de condições nos arredores das células do nosso corpo. E deve ser mantido dessa forma. Então, quando a gente considera os animais, o meio interno nada mais é do que o ambiente aquoso interno do corpo ou líquido extracelular, que foi aquilo que a gente já falou. O líquido extracelular nada mais é do que o quê? O plasma sanguíneo, que é toda a porção aquosa do sangue, junto com o líquido intersticial, que é aquela porção líquida que banha, que circunda as células. O conjunto desses dois compartimentos de líquido é chamado de líquido extracelular, que nós podemos usar o sinônimo de meio interno. Então, qualquer alteração nesse meio interno que seja muito brusca vai ser danosa para as células. E a fim de que isso não aconteça, o corpo tem uma série de mecanismos homeostáticos a fim de manter inúmeras variáveis desse meio interno dentro de uma faixa de valores que seja suportável para a vida. Então, o meio externo, que é todo o que está fora do nosso corpo, tudo aquilo que nós entramos em contato, aquilo que nós consumimos e tudo mais, está em íntimo contato com o líquido extracelular, e o líquido extracelular, portanto, está em íntimo contato com o líquido intracelular, já que é aquilo que está nos arredores das células. Ou seja, o líquido extracelular é um meio de transporte entre o meio externo, aquilo que nós entramos em contato, aquilo que nós comemos, aquilo que nós bebemos, e as células. Logo, tudo aquilo que está no líquido extracelular precisa ser regulado. Quando a composição do líquido extracelular varia além do seu intervalo normal de valores, mecanismos compensatórios são ativados na tentativa de manter a homeostase. Eu vou explicar daqui a pouco um exemplo. Então acompanhe aqui. Quando a gente está falando sobre o organismo em condições homeostáticas, em que está tudo bem, não tem nada de muito estranho acontecendo, mas vamos supor que alguma alteração externa, ou seja, algo que você bebeu, algo que você comeu, alguma fratura que você sofreu, enfim, ou alguma alteração interna levou a uma perda da homeostasia. Então, por exemplo, a sua glicemia, que é a quantidade de glicose que você tem no sangue, foi muito alterada por conta que você comeu uma grande quantidade de doce, ou seja, uma alteração externa. Isso vai levar o organismo a tentar compensar essa alteração, essa alta quantidade de glicemia, para tentar voltar ela a valores normais. Logo, assim que a glicemia é bastante aumentada devido a esse alto consumo de doce, mecanismos compensatórios vão ser ativados para fazer com que essa glicemia abaixe e volte à faixa de valores que é considerado homeostática. Ou seja, se há um sucesso nessa compensação, está tudo bem, o organismo está saudável. Se há uma falha nessa compensação, vai ocorrer uma doença ou outra enfermidade. Ou seja, no caso, por exemplo, aqui no diabetes, o indivíduo diabético que não é tratado, ele não consegue diminuir a glicemia dele, ou seja, há uma falha na compensação e ele vai ficar doente mais ainda. Então, para que vocês entendam melhor como se dão esses mecanismos compensatórios, o principal exemplo que nós temos é a retroalimentação. O controle por retroalimentação é o seguinte: primeiramente vai ocorrer um estímulo, que é o que? A flutuação da variável. Então a gente pode usar o mesmo exemplo. Você acabou de comer alguma coisa que fez a sua glicemia sair de uma faixa de valor considerada homeostática para uma faixa de valor muito alta. Isso foi um estímulo, ou seja, uma flutuação da variável além do normal. Essa glicemia muito elevada vai ser detectada por um sensor. Todo estímulo é detectado por um sensor. Geralmente esses sensores são células do sistema nervoso. Quando esse estímulo é detectado por um sensor, um centro de controle, que também geralmente está no sistema nervoso, vai gerar uma resposta. O que seria essa resposta no caso da alta glicemia? O pâncreas liberar insulina. Então, quando o pâncreas libera insulina, isso faz com que a glicemia abaixe, voltando ao valor homeostático. Então, quando esse centro de controle gera a resposta, ocorre a tentativa de levar essa variável que flutuou ao valor desejado. E se isso acontece,
ocorre um bloqueio na flutuação da variável. Logo, essa glicemia que antes estava elevada voltou para o valor tradicional, o valor homeostático, e esse estímulo foi cancelado. Outro exemplo poderia ser a fome. Então, o indivíduo está muito tempo sem comer e isso serve como estímulo, que vai ser detectado por sensores, principalmente sensores relacionados ao sistema nervoso e sistema digestório. Então, esses sensores que detectam fome têm a ver com o hipotálamo. O hipotálamo, portanto, ele vai gerar uma resposta e essa resposta vai levar o indivíduo a comer. Quando o indivíduo come, ocorre um bloqueio, ocorre um cancelamento do estímulo que é a fome. E eu poderia citar aqui inúmeros outros exemplos, mas isso aqui é para vocês entenderem que o principal mecanismo compensatório para manter a homeostasia vai ser o controle por retroalimentação, principalmente o que a gente chama de retroalimentação negativa. E aqui só para dar um exemplo não vivo para vocês de controle por retroalimentação negativa. Imaginem que o valor desejado para a temperatura de uma sala seja 20 graus Celsius. Se a temperatura do meio ambiente, fora dessa sala, está muito quente, isso vai levar com que a temperatura aumente, ou seja, o estímulo. A temperatura da sala aumenta por conta desse estímulo que é uma alta temperatura. Esse estímulo leva a um determinado sensor, detecta esse estímulo e gera uma resposta, que seria, nesse caso, desligar o termostato. Quando esse termostato é desligado, a temperatura da sala diminui, ou seja, a tentativa da variável de voltar ao valor homeostático e logo a variação do estímulo é cancelada e a temperatura da sala volta ao normal. Mas vamos supor que o ambiente lá fora esteja muito frio, mas se deseja que a temperatura da sala ainda assim seja mantida em 20 graus Celsius. Então, ocorre um estímulo que é o quê? A diminuição da temperatura. Um sensor vai sentir essa diminuição da temperatura e gerar uma resposta. Ou seja, esse sensor é quem? O termostato. O termostato sente que a temperatura diminui e ele vai ativar uma resposta para tentar cancelar essa flutuação, que é o que? Ligar o aquecedor. Quando o aquecedor é ligado pelo termostato, a temperatura da sala vai aumentar e isso vai tentar trazer essa variável ao valor desejado, que é o que? 20 graus Celsius, e portanto vai tentar cancelar, bloquear essa flutuação na variável inicial. Então, quando a gente fala de retroalimentação, que é o principal mecanismo compensatório para manter a homeostasia, essa retroalimentação pode ser positiva ou negativa. A retroalimentação negativa foram esses dois exemplos que eu acabei de dar. Então, a retroalimentação negativa consiste num mecanismo de controle que reduz ou acalma o estímulo inicial. Então, há um estímulo inicial. Nesse estímulo, quando o sensor detecta esse estímulo, é gerada uma resposta por um centro de controle. E essa resposta que é gerada por um centro de controle vai ser ocasionada no sentido de diminuir esse estímulo, bloqueando-o, como vocês podem ver aqui. E o maior exemplo que a gente pode, ou não o maior exemplo, mas outro exemplo que a gente pode ver disso é a sudorese durante o exercício físico. Então, à medida que nós estamos realizando o exercício físico, a temperatura corporal está aumentando muito. Ou seja, qual é o estímulo inicial? Um aumento da temperatura corporal. Alguns sensores vão detectar esse aumento na temperatura corporal acima do normal. Logo, um centro de controle presente lá no hipotálamo vai ativar uma série de respostas para que nós consigamos voltar a temperatura para os valores normais. E dentre essas respostas, nós podemos citar, por exemplo, a sudorese. A sudorese. O outro exemplo que eu ia dar é só para depois. Então, a sudorese, ela é gerada, e quando ela é gerada, ela serve para diminuir esse estímulo para que o corpo volte à temperatura nas faixas homeostáticas. Então, o hipotálamo
leva a uma resposta de gerar sudorese, e a sudorese diminui o estímulo, que é o que? O aumento de temperatura. Já a retroalimentação positiva, ela vai amplificar o estímulo inicial e não reduzir. Logo, ela não é importante quando a gente fala de homeostasia. O principal exemplo de retroalimentação positiva é durante o parto. Então, à medida que o feto ele vai descendo para a parte inferior do útero, o colo uterino ele vai aumentar de tamanho, ele vai se estirar, e isso estimula que haja contração na musculatura lisa da parede do útero. E esse aumento de contração na musculatura lisa da parede do útero serve como estímulo para o colo uterino aumentar ainda mais de tamanho. E esse aumento de tamanho serve como estímulo para contrair ainda mais o útero, que serve como estímulo para o colo aumentar ainda mais de tamanho. Ou seja, um está constantemente estimulando o outro. E ao mesmo tempo, o estiramento do colo uterino, o aumento de tamanho do colo do útero, vai estimular um determinado órgão a secretar um hormônio. E esse hormônio, que é a ocitocina, ele vai estimular ainda mais a contração do útero, que vai estimular ainda mais o estiramento do colo do útero. Enfim, o estímulo ele não vai ocasionar uma diminuição a resposta, não vai ocasionar uma diminuição do estímulo, mas sim uma amplificação desse estímulo para facilitar um determinado evento biológico, que nesse caso é o parto. Certo. Tendo entendido os mecanismos, os conceitos básicos e os mecanismos compensatórios, que são essenciais para vocês entenderem como funcionam todos os sistemas do corpo, agora a gente vai entrar na primeira parte de entender fisiologia, que é entender o funcionamento da regulação da temperatura no corpo dos animais. Então, a termorregulação é o processo pelos quais os animais mantêm sua temperatura dentro de uma faixa normal, ou seja, existem mecanismos homeostáticos que levam o corpo de um animal a uma determinada faixa de valores de temperatura que permitem com que o organismo viva adequadamente. Se essa faixa de valores se a temperatura sai dessa faixa considerada normal, em que a temperatura ou aumenta muito ou diminui muito, mecanismos homeostáticos compensatórios vão ser produzidos na medida de tentar fazer com que essa temperatura volte para uma faixa normal. Então, quando a gente fala de temperatura, por que é problemático se a temperatura ela não for mantida nessa faixa normal? Que no caso do ser humano, por exemplo, ou dos mamíferos de forma geral, é entre 36 a 37,5 graus Celsius. Porque pode ocorrer uma redução da eficiência de algumas reações enzimáticas, alteração na fluidez de membranas biológicas. Lembrem que a gente falou lá atrás que quanto maior a temperatura, maior vai ser a velocidade de difusão dos lipídios na membrana biológica e, consequentemente, alterações de fluidez podem ocasionar problemas, seja uma fluidez muito aumentada ou uma fluidez muito reduzida, e também pode afetar outros processos sensíveis à temperatura no corpo humano ou dos outros animais. Então, de onde vem o calor necessário para que o animal regule a temperatura? Então, no caso dos animais, o calor ele pode ser oriundo do próprio metabolismo energético dos animais ou do meio externo. Então, se o calor é gerado pelo metabolismo energético do animal, então quando lá na mitocôndria é gerado ATP e CO2 e é produzido também calor, se esse calor produzido pelo metabolismo mitocondrial é o suficiente para manter a temperatura do organismo dentro de uma faixa adequada, nós dizemos que esses animais são endotérmicos, que são principalmente os mamíferos e as aves. Então, o calor gerado por eles vem do metabolismo energético e é o que a gente chama de calor metabólico. Já os demais animais, eles são chamados de ectotérmicos. Por quê? Para que eles sejam aquecidos, eles dependem do calor obtido a partir de fontes externas. Então, eu vou mostrar cada um deles para vocês daqui a pouco. Então, lembre-se disso. Os animais eles podem ser classificados
de acordo com o meio pelo qual o calor é gerado. Se o calor é gerado internamente a partir do metabolismo energético mitocondrial, a gente chama de animais endotérmicos, em que os principais animais endotérmicos são mamíferos e aves. E se o calor é obtido a partir do meio externo, não dependendo do metabolismo energético, a gente chama esses animais de ectotérmicos, e são os demais cordados e os invertebrados. Então, falando primeiramente sobre os animais endotérmicos, que são os mamíferos e as aves. Esses animais conseguem manter a temperatura corporal estável, mesmo diante de grandes flutuações de temperatura no ambiente. Ou seja, se o ambiente estiver muito frio ou muito quente, as aves e os mamíferos conseguem manter sua temperatura corporal constante dentro da faixa adequada de valores para que a sua vida seja mantida. Então, em ambientes frios, os animais endotérmicos conseguem manter a temperatura corporal estável, gerando calor para manter seu corpo mais quente do que o meio. Exemplo, quando está muito frio, muitas vezes você começa a tremer. Esse tremor é uma forma do organismo produzir calor por meio do tremor muscular, que é o que a gente chama de termogênese dependente de tremor. Termogênese é a produção de calor. Então, a termogênese dependente de tremor é um dos mecanismos que, quando o meio ambiente está muito frio, nós conseguimos aumentar a temperatura para que ela esteja numa faixa adequada. Outra forma de produzir calor em ambientes muito frios é por meio de um tipo de tecido adiposo chamado de tecido adiposo marrom. O tecido adiposo marrom, à medida que utiliza carboidratos e lipídios para produzir energia, ele libera uma grande quantidade de calor, que é o que nós chamamos de termogênese não dependente de tremor. Então, por meio desses dois mecanismos de termogênese, nós conseguimos manter o corpo numa faixa de temperatura adequada, mesmo se o ambiente estiver muito frio. Já se o ambiente estiver muito quente, os organismos endotérmicos, eles vão se utilizar de outros mecanismos, que não vem ao caso agora, para que os seus corpos estejam resfriados ou apenas não muito quentes. Já os animais ectotérmicos, que são todos os demais animais fora mamíferos e aves, eles não produzem calor metabólico suficiente para que a sua temperatura corporal seja mantida apenas por esse meio. Logo, eles precisam se fazer valer do meio ambiente externo para que eles consigam manter sua temperatura dentro de uma faixa adequada. Então, as estratégias de controle de temperatura nos animais ectotérmicos se baseiam principalmente em mecanismos comportamentais. Então, quando está muito quente, eles se protegem na sombra, ou quando está muito frio, eles se expõem ao sol, já que eles não conseguem gerar calor metabólico suficiente para se aquecer. Ou seja, a sua fonte de calor é exclusivamente ambiental. Lembre que no começo da manhã, muitos lagartixas, eles ficam em cima de rochas de cara para o sol. Isso é um mecanismo para que eles consigam absorver a radiação do sol para que eles mantenham sua temperatura numa faixa adequada. E quando está muito quente, eles saem e se escondem para que eles não superaqueçam. Da mesma forma como os animais podem ser classificados de acordo com a fonte de calor gerada, se é internamente pelo metabolismo energético ou se é externamente, os animais também podem ser classificados quanto à variação da temperatura corporal. Então, em relação à variação da temperatura, os animais podem ser considerados pecilotérmicos se a temperatura do corpo ela varia de acordo com a temperatura do ambiente, ou podem ser animais homeotérmicos, ou seja, animais em que a temperatura do corpo é mantida relativamente constante, independentemente da variação da temperatura do ambiente. E isso pode ser muito bem representado por meio desse gráfico. Então a gente pode ver aqui que no eixo X está a temperatura ambiental e aqui no eixo Y a temperatura corporal. E aqui nós temos dois animais, uma perca, que é um tipo de peixe, e a lontra, que é um tipo de mamífero.
A perca, ela é um animal ectotérmico, já que ela é um peixe, e ela é um animal pecilotérmico, ou seja, à medida que a temperatura do ambiente varia, a temperatura corporal dela varia de forma quase linear. Então, quando o meio ambiente está em 10 graus, a perca está com 10 graus no seu corpo. Quando o meio ambiente está em 20 graus, a água do determinado meio no qual a perca está nadando está em 20 graus, a perca está com sua temperatura corporal também a 20 graus. Quando está a 30 graus, a perca também está a 30 graus e por aí vai. Ou seja, a temperatura da perca aumenta à medida que a temperatura ambiental aumenta e a temperatura corporal da perca diminui à medida que a temperatura corporal dela diminui. Logo, a perca ela é um animal ectotérmico, porque ela é um peixe, e peixes, assim como os demais cordados fora, mamíferos e aves, e os invertebrados, para que eles obtenham calor, eles precisam do meio externo, eles não produzem calor metabólico suficiente, e eles, além de ectotérmicos, eles são pecilotérmicos. Por quê? Porque a temperatura do corpo varia conforme a temperatura do ambiente. Já a lontra é o contrário, ou seja, ela é um mamífero, ela é um animal endotérmico, ou seja, ela produz calor metabólico suficiente para manter sua temperatura constante, e essa temperatura é mantida constante independentemente da temperatura do ambiente variar. Então observem aqui, que mesmo que a temperatura ambiental esteja a aproximadamente 5 graus Celsius ou a aproximadamente 40 graus Celsius, a temperatura corporal da lontra é sempre em torno de 38 graus Celsius. Ou seja, ela é um animal endotérmico. Por quê? Porque a fonte de calor para ela é o metabolismo energético, e ela é um animal homeotérmico. Por quê? Porque independente da variação da temperatura ambiental, a variação da temperatura, não há variação da temperatura corporal. Ou seja, a temperatura corporal ela não varia e ela é mantida relativamente constante. E uma observação: não existe relação fixa entre fonte de calor e estabilidade da temperatura corporal. O que é que eu quero dizer com isso? Animais homeotérmicos e endotérmicos não são sinônimos, e animais pecilotérmicos e ectotérmicos não são sinônimos. Nem todo animal homeotérmico é endotérmico, e nem todo animal pecilotérmico é ectotérmico, e vice-versa. São conceitos diferentes. E aqui, para finalizar a aula, uma demonstração de um mecanismo compensatório envolvendo a temperatura corporal. Então, como eu falei para vocês, a nossa temperatura corporal normal é mantida numa faixa que varia entre 36 a 38 graus Celsius, que é considerado o valor homeostático. Se a temperatura corporal aumenta, como durante o exercício físico, ou se o ambiente está muito quente, o que é que vai acontecer? O termostato, que é o nosso centro de resposta para variação de temperatura, o hipotálamo, que ele tem um centro de resposta para variação de temperatura. O hipotálamo é uma determinada estrutura presente lá no nosso encéfalo. O hipotálamo ele vai sentir essa temperatura aumentar, e quando ele sente essa temperatura aumentar, ele ativa mecanismos que vão levar ao resfriamento do corpo. Ou seja, quais são esses mecanismos? O suor. Então, as glândulas sudoríparas elas vão secretar suor, que vai evaporar, e essa evaporação ela vai levar ao resfriamento do corpo. E outro mecanismo também é a vasodilatação periférica, que significa o quê? Os vasos sanguíneos que estão mais perifericamente na pele, eles vão se dilatar, e à medida que o sangue mais quente chega nesses vasos, esse calor ele vai ser mais facilmente levado para o meio externo. Então,
os vasos sanguíneos da pele se dilatam, os capilares se enchem com sangue quente e o calor ele vai ser mais facilmente irradiado da superfície para a pele. E com esses dois mecanismos, tanto a vasodilatação periférica quanto a sudorese, eles vão fazer com que a temperatura corporal diminua e o estímulo inicial vai ser diminuído, portanto, e a temperatura corporal vai voltar ao valor adequado normal. Em um outro exemplo, se a temperatura corporal diminui bastante, como quando você está num ambiente muito frio, o que é que vai acontecer? O hipotálamo ele tem um sensor que vai sentir isso. Quando isso é sentido, o hipotálamo vai ativar alguns mecanismos que vão levar o corpo a aquecer, que foram aqueles que eu falei para vocês. Então, um deles é o tremor. Então, a musculatura esquelética ela vai se contrair rapidamente, provocando tremor. E esse tremor vai gerar calor. Vai haver uma ativação do tecido adiposo marrom. E vai haver uma contração, uma vasoconstrição dos vasos da pele, que é o contrário do que acontece na situação que eu acabei de falar. Ou seja, uma tentativa de reter o sangue saindo mais quente, digamos assim, para dentro do corpo. Então, os vasos sanguíneos na pele se contraem, desviando o sangue da pele para os tecidos mais profundos, reduzindo a perda de calor da superfície da pele. E esses mecanismos levam a temperatura corporal a aumentar quando o ambiente está frio, e isso permite com que a temperatura corporal permaneça nessa faixa de valores. Então é isso. Na próxima aula nós iremos falar sobre o sistema digestório e espero vocês lá até a próxima aula.